Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sei que eu tô muito em dívida com vocês, quero pedir desculpas mesmo, mas eu vou tentar resumir para vocês tudo que aconteceu nesse período agora. Vou tentar falar o mais rápido que eu puder para não ficar muito longo o vídeo. Foi um período bem complicado, a recuperação da cirurgia foi muito difícil para mim. Senti muitas dores, senti muita dificuldade na recuperação, tudo para voltar a andar normalmente, essas coisas tudo. Foi bem difícil, mas graças a Deus deu tudo certo. Eu fiquei com os stents que eu tinha falado para vocês. Eles colocaram 2 stents dentro do canal que leva o xixi do rim até a bexiga. E esses stents deveriam ter ficado 2, no máximo 3 semanas depois da cirurgia e acabou ficando um pouquinho mais de 2 meses. Demorou demais a tirar e eu sentia muitas dores, eu não conseguia nem sentar por conta desses stents dentro. Tinha que tomar remédio de 4 em 4 horas para poder amenizar as dores, muita dor mesmo. E eu fui fazer retirada no dia 19 de junho e eu cheguei lá numa sexta-feira à tarde, de manhã fui fazer retirada, tudo direitinho, era um procedimento simples, sem anestesia nem nada, mas eu senti dor demais para poder retirar. E quando ele foi retirar o primeiro stent, ele agarrou, ficou metade do stent para fora, metade para dentro. E ele falou assim para mim, olha, desculpa, mas eu vou ter que te internar na emergência. Desculpa, gente. Pra você fazer com anestesia geral, porque eu não posso continuar daqui pra frente, porque você tá sentindo muita dor e ele agarrou em alguma parte. E então eu fui internada na sexta-feira, 2 horas da tarde, mas eu fui internada num hospital que é muito, muito cheio. E eu tinha que esperar uma vaga na emergência no centro cirúrgico de emergência. E era um centro cirúrgico de emergência só, os outros centros cirúrgicos são com cirurgia marcada. E eu acabei esperando lá até no sábado, 4 horas da tarde. Foi a hora que eu fui pro centro cirúrgico para fazer a cirurgia. E eu fiquei esse tempo todo sem comer, sem beber. Desculpa, gente, tem que tomar água, eu tô com a garganta seca. Eu fiquei sem comer e beber porque precisava de 6 horas no mínimo por causa da anestesia geral. Então eu não podia comer porque a qualquer momento eles podiam me chamar. Bom, mas daí eles tiraram com anestesia geral, tudo direitinho. Depois, no mesmo dia, quando eu recuperei da anestesia, tudo, precisava ficar no mínimo de 4 horas no hospital. Fiquei as 4 horas no hospital, tava passando muito mal quando eu acordei da anestesia, muito enjoo, vomitando, mas eu quis vir embora pra casa porque eu não queria ficar mais no hospital. Foi uma experiência bem ruim pra mim. E eu vim pra casa, mas eu passei muito mal durante 4 dias. A anestesia fez um efeito terrível em mim. Eu não conseguia ficar acordada, dormia muito tempo. E a maior parte do tempo eu ficava dormindo, muito zonza e vomitando muito. Mas aí depois me recuperei tranquilo. Depois de alguns dias que eu fiz esse procedimento, eu comecei a passar mal, comecei a vomitar. E vomitava, eu sentia muito enjoo, não conseguia comer nada. E o pouco que eu conseguia comer, eu vomitava. E eu tava com uma infecção urinária já tinha quase um mês. Eu fui no médico, falei que eu tava com infecção urinária e que eu ia viajar. E ela me deu um... Não, minto, desculpa, gente. Eu tava com infecção urinária, eu não tava vomitando ainda. Eu tava com infecção urinária, fui no médico, disse que ia viajar. E ela falou assim, olha, eu vou te dar um antibiótico um pouco mais forte por conta da sua viagem. Eu falei, ok, tudo bem, não sei o que tem a ver isso, mas ela resolveu me dar um antibiótico mais forte. Então eu viajei e comecei a tomar esse antibiótico. E lá na viagem mesmo, eu comecei a passar mal, comecei a vomitar. Foi quando eu comecei a vomitar. Senti enjoo, vomitar, não conseguia comer. O pouco que eu comia, eu vomitava. E aí eu achei que fosse por conta do antibiótico forte e por conta do longo período que eu já tenho tomado muitos remédios. Eu achei que estava afetando o meu estômago e tudo. Pensei que a quantidade de remédios que eu venho tomando nesse ano aí estava destruindo o meu estômago. Vim embora pra casa, na semana seguinte eu fui na médica, falei pra ela, ela fez o exame, eu continuava com a infecção de urina, então ela me deu outro antibiótico e me deu um remédio pra enjoo. Eu vim pra casa, comecei a tomar um outro antibiótico, comecei a tomar um remédio pra enjoo, e no segundo dia que eu tomei o remédio pra enjoo, eu me senti muito mal, com batimento cardíaco muito acelerado, e eu não conseguia respirar direito, não conseguia dormir. E no dia seguinte eu levantei,
li a bula do remédio, lá tava falando que eu podia ter esses sintomas. Se eu tivesse sintomas, que era para parar de tomar o remédio imediatamente. Eu parei de tomar o remédio imediatamente. Continuei tomando antibiótico até acabar. Mas eu continuei passando mal. E ainda na minha cabeça tava que era o excesso de remédio que estava fazendo mal pro meu estômago. E eu fiquei vomitando durante 22 dias. Eu vomitava tudo que eu comia. E no final, até a água que eu bebia, eu vomitava. Eu tava tomando água de coco para não desidratar. Não adiantou, desidratei bastante. E até a água de coco que eu tomava, a água que eu tomava, tudo que eu colocava na boca, vinha pra fora. Então, eu fui um dia numa consulta de rotina, que era para começar as quimioterapias. Ela foi falar pra mim sobre as quimioterapias e tudo. E a médica me pediu um exame de sangue. Eu saí do consultório dela, fiz o exame de sangue na parte de baixo do hospital e vim pra casa. Cheguei em casa por volta de 5h40 da tarde. Quando deu mais ou menos 7 horas da noite, a médica me faz uma ligação e fala: olha, você precisa ir no hospital mais próximo da sua casa urgente, refazer seu exame de sangue, porque seu exame de sangue constou que o seu potássio está muito alto. Se realmente, a gente precisa refazer para confirmar, se realmente você tiver com potássio alto, você precisa passar a noite no hospital para tomar soro e medicação pra gente resolver esse problema. Eu falei, ok. Me troquei rápido, o hospital é bem próximo aqui da minha casa, me troquei rápido e em meia hora eu tava no hospital. Cheguei no hospital, só que eu tava passando muito mal. Então eu cheguei no hospital e fiz o exame de sangue, demorou um pouquinho, né? Lógico, você chega na emergência, você tem que esperar um pouquinho. Fiz o exame de sangue e perguntei pra moça, falei, olha, quanto tempo que demora pra ficar pronto o resultado? Ela falou assim, olha, demora de 2 a 3 horas. Eu falei, eu não acredito que eu vou ter que esperar esse tempo todo. Eu tava passando muito mal. Voltei pra recepção, sentei com meu marido, mas eu não conseguia ficar lá. Eu tava me sentindo muito mal mesmo. E aí eu falei pra ele, olha, amor, eu vou pro carro, vou deitar lá no carro e quando ela me chamar, você me liga que eu volto. Ele falou, ok. Eu fui pro carro, deitei no carro e fiquei esperando. Passou menos de 10 minutos depois, ele me ligou. Ele me ligou e falou assim, amor, vem correndo que a enfermeira quer te ver. Eu falei, tudo bem. Saí do carro, atravessei a rua. Quando eu cheguei do outro lado da rua, a enfermeira estava junto com o meu marido, falando um monte no ouvido dele, falando comigo um monte que eu não deveria ter saído de dentro do hospital, que se qualquer coisa que acontecesse comigo, que meu marido era responsável, e blá, 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 blá. Ela falou tanto que eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E ela foi me levando para dentro do hospital rápido e me levou para dentro da área de ressuscitação, que eles falam, que é onde você chega na emergência. Se você for precisar ser internado por emergência, você vai para essa área primeiro, para depois você ir para um quarto para receber os primeiros atendimentos. Então eu fui e ela já me deu a roupa do hospital, pediu para me trocar rápido e já me trocou, já me colocou a cânula na mão pra tomar soro e já veio com medicamento e E eu fui ficando assustada. E eu falei, aí a médica, eu falei, peraí, eu preciso falar com o médico, o que tá acontecendo, né? A médica veio e falou, olha, a gente refez seus exames, o potássio no seu sangue está muito alto, tava 7,6, alguma coisa assim, eu não entendo muito bem, não sei qual a numeração que precisava estar, mas ela... Desculpa, gente. Mas ela falou isso, que tava 7,6, 7,2, 7,6, não sei, não me lembro agora, e que meus rins tinham parado de funcionar e que eles precisavam resolver isso urgente. Eu fiquei assustada. Ela falou assim, você poderia ter tido um ataque cardíaco a qualquer momento, porque o rim parou de funcionar, o potássio aumentou e o excesso de potássio causa problema no coração. Eu falei, nossa, meu Deus, né? O que tá acontecendo? Aí ela falou, colocou máquina e tudo, o meu batimento cardíaco normal é entre 70 e 80 batimentos cardíacos por minuto, e ele tava a 135. Quer dizer, tava muito além do que deveria estar. E ela falou assim pra mim, olha, eu falo que isso foi um livramento de Deus, porque no dia que eu me senti mal, muito mal em casa, que eu achei que fosse por causa do remédio de enjoo, eu tava com o batimento cardíaco muito acelerado e eu não conseguia respirar. Mas eu achei que fosse realmente por causa do remédio, o tal do achar, né? O brasileiro tem mania de achar, né? Tudo a gente acha e acha que a gente sabe tudo e vai deixando pra lá. E eu li na bula, né? Então achei mesmo que fosse por causa do remédio. Parei de tomar o remédio e no outro dia eu tava melhor, então pra mim tava tudo bem. Então eu falo mesmo que foi um livramento de Deus na minha vida, isso não ter acontecido nada mais grave, né? Deus não
Deus me quer aqui ainda. Então eles me internaram rápido, começaram a me colocar um monte de medicamento, me deram um monte de remédio, um monte de injeção, um monte de trem lá, pra eu poder diminuir o potássio e o meu rim voltar a funcionar. Fiquei internada nesse hospital durante 7 dias, que era pra diminuir meu potássio, o rim voltar a funcionar e tudo mais. E eles precisavam recolocar os stents dentro de mim para que eu pudesse ter o rim funcionando perfeito para começar a quimioterapia. Se eu não tiver com o rim funcionando bem, eu não posso começar a quimioterapia, porque a quimioterapia diminui o funcionamento do rim já normalmente. Então eu preciso estar com meus rins fortes para fazer quimioterapia. Então a minha oncologista pediu que eles recolocassem o stent. Eles tentaram recolocar nesse hospital mesmo, com anestesia geral, colocando pelo canal da uretra, mas infelizmente eles não conseguiram, tá bloqueado, né? Eles não conseguiram. E aí eu tive que fazer por punção pelo rim, por fora. E aí eu tive que ser transferida para outro hospital e para fazer esse procedimento. Então eu fiquei internada 11 dias. Voltei para casa agora nessa segunda-feira. Voltei para casa com eles colocaram tubos para drenar o xixi por fora, para aquelas sacolinhas. Eu fiquei com essas sacolinhas no hospital. Agora eu vim para casa, eles me deram, fecharam os tubinhos e eu vim para casa com os tubos. E eu só vou fazer a retirada desses tubos depois que eu fizer a primeira quimioterapia e eles tiverem certeza que tá tudo bem. Se não tiver tudo bem, eu não posso retirar os tubos enquanto eu não terminar. Porque esses tubos, eles ajudam a drenar. Eu tenho umas sacolinhas para colocar de emergência se eu sentir alguma coisa e tudo. Eu coloco essa sacolinha, que essa sacolinha ajuda a drenar ao invés do xixi sair pelo canal urinário. Então, eu tô aqui me recuperando mais uma vez. Segunda-feira eu recomeço as quimioterapias. Eu vou fazer 6 sessões de quimioterapia agora, de 21 em 21 dias. São quimioterapias bem mais fortes que as primeiras que eu fiz. Dessa vez eu vou perder meus cabelos. Tem outras consequências, né? São quimioterapias bem mais fortes. Mas eu tô crendo na palavra que Deus deu pra mim, que ele vai me curar, que vai ficar tudo bem no final. Então, é só mais uma etapa que tá começando nessa segunda-feira. Gente, desculpa mesmo, mas eu vou tentar, né, ser mais legal com vocês dessa vez, colocar mais informações, nem que seja escrito rapidinho, para que vocês estejam por dentro do que está acontecendo. Queria agradecer muito as mensagens que eu recebi aí nesse período todo, de gente pedindo informação. Desculpa, eu vou beber água de novo. Minha garganta tá muito seca, não sei o que tá acontecendo. Desculpa, gente. Carinho mesmo de todo mundo, sabe? É importante quando você tá passando por uma fase difícil e você sente o apoio das pessoas, mesmo que sejam pessoas que você nunca viu na vida. Então é muito importante tudo que tá acontecendo comigo através dessa página, do carinho de vocês, dos recados de vocês, as mensagens que eu recebo todo dia. Todo dia eu recebo mensagem, gente, cadê você? O que tá acontecendo? Por favor, manda notícia. Nananana. Então você vê o carinho das pessoas mesmo, a preocupação das pessoas com o que tá acontecendo. Então eu queria agradecer a todo mundo, deixar um beijão pra vocês e dizer que, olha, vamos continuar a luta, quem tá comigo nessa luta, vamos continuar, a gente vai vencer no final, eu creio nisso. E eu também queria que vocês mandassem notícias também, as pessoas que ficaram aí de me mandar notícias e não me mandaram ainda, por favor, me mandem notícias, eu quero saber o que tá acontecendo com vocês também. E espero que em breve a gente se veja de novo, viu? Beijão pra vocês, fiquem com Deus.